Então, galera, olha só. Dentre as opções que nós disponibilizamos nesse momento aqui, lembrando que não há um perfil. Entendam qual é o cenário de horror. Termina o jogo contra o Criciúma, o Ramon Dias comunica a um supervisor de futebol que não é mais técnico do Vasco. Lúcio Barbosa, que é o CEO do clube, não estava em São Januário por conta de problemas familiares. A resposta foi: olha, conversa com ele, tenta contornar, tá de cabeça quente, depois a gente conversa. Olha, a situação é irredutível, ele tá decidido, ele tá fora. Então tá bem, tá fora, tá fora. O Vasco sobe a nota oficial. Quando ele chega no vestiário para se despedir dos jogadores, professor, olha, já comunicaram que você foi demitido. Olha só que coisa maluca. Vasco cancela a entrevista coletiva, não permite que ele faça um pronunciamento, tenta encerrar a área de imprensa zona mista o mais rápido possível, funcionários do departamento de futebol já indo embora, equipe de comunicação e marketing já de mochilinha nas costas. Meia hora depois, o Cassiano informa aqui na live, mudou tudo. Ramon Dias pediu para fazer um pronunciamento, quer se despedir da imprensa, por uma questão de respeito, quer se pronunciar e quer deixar algumas palavras para o torcedor do Vasco. Pedro Martins, que foi contratado na quinta, foi anunciado quinta-feira como diretor executivo de futebol, também não estava no clube. Estava em Belo Horizonte tratando de assuntos pessoais, muito provavelmente tratando da mudança dele para o Rio de Janeiro. Então não existia uma voz de comando dentro do departamento de futebol do Vasco. A única autoridade era o supervisor de futebol, que foi o portador da notícia, e o Ramon Dias. Gente, olha só que coisa maluca. Muita gente fala, né, do Vasco dos tempos do Eurico Miranda, mas em dia de jogo estavam lá Eurico, Pedro Valente, José Luiz Moreira, o old school da diretoria do Vasco. Rui Proença, Geraldo Teixeira, Pedro Valente, Amadeu, só os old school. Clóvis, uma outra figura emblemática na política do Vasco, Ricardo Vasconcelos, que era assessor especial da presidência, Roberto Garófalo, que era o diretor de comunicação do Vasco. Todo jogo, da base ao profissional, eles assistiam os jogos do Vasco. No vestiário, tinha o dono do vestiário que comandava o vestiário, Isaías Chinuco. Nilson Gonçalves, que normalmente era o portador da notícia ruim. Ou quem já saía do vestiário para ir atrás de técnico, para começar a movimentar o mercado. Nosso falecido e querido amigo Nilson Gonçalves. Aí o Vasco é vendido, não tem presidente, porque o presidente, o dono da SAF, está nos Estados Unidos, o presidente do social não opina, então não tem mais a figura do vice-presidente de futebol. Até tem, mas não opina. Não participa. Na SAF, o cargo estatutário não precisa, porque são todos cargos remunerados. É como uma empresa. Todos contratados, todos podem ser demitidos. Agora, eu entendo também que todos merecem um dia de descanso, de folga. O Pedrinho poderia ter feito a mudança dele de domingo para segunda. Ou vinha para o Rio, assistir o jogo e depois voltava para Belo Horizonte. No caso lá do Lúcio Barbosa, a gente entende também a questão envolvendo um familiar. A gente entende também a questão envolvendo a necessidade familiar dele. Mas quando o CEO não tem um sub-CEO, um vice-CEO, alguém que possa tomar a decisão por ele, vamos combinar, gente. E aí a gente traz as informações
e joga para vocês pensarem com a gente. Pensem junto com a gente. Pimentel. Vocês acham mesmo que o Ramon Dias foi para o jogo contra o Criciúma e tomou a decisão de pôr no jogo? Ele já estava com a decisão tomada. Ele já sabia o que ia acontecer depois do jogo se o Vasco perdesse. E vou além. Ele já sabia que poderia dar problema botando 2 jogadores sem ritmo de jogo, voltando de lesão. Ele apostou. Apostou no garoto, apostou no Hugo Moura. Ele deu uma entrevista controversa para uma rádio da Argentina, onde ele disse claramente que a situação no Vasco estava complicada, que talvez pudesse sair, e isso, aquilo, outro. Aí aqui o Emiliano diz, olha, não foi bem isso. Não foi bem isso. Então, gente, tinha tudo para dar errado. O que me chateia, já não estou nem mais naquela fase de irritação que eu estava no sábado. O que me chateia nessa história toda é o Vasco não ter um plano de contenção. Já sabia que ia ter problema. Domingo a diretoria está em silêncio. Se teve nota oficial, se não teve, ruim é a gente passar por tudo isso no sábado, passar o domingo tendo que conviver com silêncio e chegar segunda-feira e já começar a ver informação de que, olha, Ramon Dias e Emiliano Dias estão arrependidos de terem pedido demissão. Então não pedisse demissão de cabeça quente. Esfriava a cabeça domingo, procurava a diretoria segunda. Porque a diretoria vai se reunir com o Ramon para parar arestas, para esfriar a cabeça. Gente, quem te deixa na mão uma vez, vai te deixar na mão a segunda vez. Vai te deixar a terceira, a quarta, a quinta. Até quando nós vamos ver um Vasco sendo administrado por pessoas que às vezes parecem, estou dizendo que às vezes parecem, porque são profissionais, tá? Se chegaram no Vasco para essas posições, foi porque eles fizeram alguma coisa boa em outras empresas, mas parecem ser amadores. Essas pessoas podem ter sido excelentes CEOs, diretores, administradores em multinacionais, em grandes companhias, na Kodak, na Coca-Cola, na Samsung, na Intel, na Volkswagen, mas já provaram que não conhecem de gestão de clube. Clube tem que ser comandado por quem conhece o clube, quem conhece futebol. Nem que a 777 trouxesse um dirigente da Alemanha, da Inglaterra, de Portugal, da Espanha, para ser o CEO, mas alguém com vivência no futebol. E aí essa pessoa contratasse pessoas que já trabalharam com futebol. Pega um ex-jogador, pega um ex-dirigente, pega um ex-treinador com identificação com o clube, forma um conselho. Mas traz alguém monstro, tanque, de gestão. É claro que o cara tem que prestar contas, é uma empresa. Nenhuma empresa vai permitir que você compre papel, caneta, apagador, régua, sem antes você permitir, sem antes você pedir, você tem que ter autorização. E com o advento da SAF é isso. Acabou essa história do poder da caneta. O torcedor precisa entender isso. Agora, o processo é lento, o processo é demorado e o processo é falho. Não adianta o técnico pedir, olha, preciso de 5 reforços. Tá, me dá uma lista com 5 jogadores por posição. Aí você leva para o diretor executivo. Olha, eu acho que eu consigo trazer. A gente tem verba. Aí submete ao CEO. Aí o cara fala, legal, vamos batalhar por esses reforços. Aí submete aos Estados Unidos. Olha, a verba é essa. Se vira para trazer os 5 dentro disso aí. Aí você vai negociar. Aí volta para o CEO. Aí volta para o executivo, que não consegue contratar. Aí chega no treinador, faz bico. Ele indica mais 5 por posição. Entendam, já são 10 listados. Aí já são 15.
são 20, são 25, são 30, são 100 jogadores listados. E o Vasco não contrata. E quando contrata, traz jogadores de qualidade duvidosa. Ou traz a panela. E aí a gente tem um técnico que não conhece o mercado brasileiro. Por que não foi lá bater na porta do Flamengo? Pode não ser o zagueiro dos sonhos. Vai lá na porta do Flamengo. Ô, Flamengo, você me empresta o Pablo? Foi de graça pro Botafogo. Não tem zagueiro. Davi Luiz, vamos conversar aqui. Quando eu vou te aposentar em 2 anos, você vai ser o diretor executivo da SAF do Vasco. Vou pagar teus cursos, vou te preparar. Você quer vir? É melhor do que as tranqueiras que estão lá no Vasco. Melhor do que as tranqueiras que estão lá no Vasco. Tá ligado? Ia lá no Cruzeiro, o Rafael estava insatisfeito. O Léo Jardim tem que ter um reserva confiável. Podia ter ido no Grêmio, trocar um goleiro. Cheio de jogador que foi despejado aí, sem contrato no final da temporada. Por Flamengo, por Fluminense, por Botafogo. Por Grêmio, por Internacional. Será que não tinha um dispensado desse que fosse considerado de qualidade para reforçar o Vasco? Como que os outros clubes conseguem trazer bons jogadores livres no mercado da bola e a gente não consegue? O problema vai ser sempre a 777? O problema vai ser sempre o Josh Vander? Porque criou-se a expectativa que com o Alexandre Matos tudo seria resolvido. E não foi. Ele se encheu o saco, porque quando o Ramon Dias pedia jogador estrangeiro, ele falava assim, ó, tem um brasileiro melhor e mais barato. Vamos listar aqui os brasileiros? Ele não quis. Quando o Guerra Medel foi bater lá na porta dele pedindo para renovar um contrato que só termina em dezembro, ele disse, não, seu contrato termina em dezembro, é um bom contrato, é o segundo maior salário da Folha. Que renovar contrato até dezembro de 2025? Não. Não. Vamos esperar chegar mais para o final do ano, vamos conversar, vamos repensar todos os valores, porque não dá. Você consome uma boa parte, metade do bolo da verba salarial do Vasco, a metade é do Medel e a metade é do Payet. E aí sobram migalhas para pagar os outros jogadores. O Vasco tem que fazer um novo contrato do Léo Jardim, não consegue, porque não tem dinheiro para renovar. Vai prometer uma coisa que não vai cumprir? Vai perder o Léo Jardim ou no meio do ano ou no final da temporada. Essa é a triste realidade. E aí, quando a gente acorda, Ramon Dias pode voltar, depois de todo esse cenário desenhado, gente, é uma falta de respeito com o torcedor do Vasco. É uma falta de respeito com o torcedor do Vasco. É uma falta de respeito do Ramon Dias, de querer voltar, e do seu filho, que às vezes é mais falado do que ele, que virou uma super estrela, um popstar. É uma falta de respeito de quem comanda o clube aqui no Brasil. E é uma falta de respeito de quem adquiriu a SAF do Vasco. Eu espero, com toda sinceridade, que Ramon Dias não volte a comandar o Vasco da Gama.